do Atlético Paranaense, que também decide uma vaga hoje na final da Copa do Brasil. O jogo é com o Flamengo no Rio. E a gente tem muita honra, mas muita honra mesmo, porque eu dizia para ele, o Paulo Autuori nunca, em tempo algum, mudou aquilo que ele sempre foi como pessoa, como caráter, como condição de vida. E verdade. A gente tem muita, mas muita honra em te receber aqui. Boa tarde, Paulo Autuori. Boa tarde, Mara, Pedro, Arthur, prazer. E a honra é minha, o orgulho é meu e a satisfação de poder revê-los, né? A distância física jamais vai poder nos deixar de pensar nos amigos, nos momentos que passamos juntos aí e convivemos, né, com uma convivência sadia, respeituosa. E isso para mim é o mais importante. Então, com grande satisfação que eu estou aqui com vocês para esse bate-papo. Paulo, eu queria começar com você por uma coisa que você entende muito bem, até porque você fez eu não sei se é opção, né? Mas você passou a ser um dirigente do futebol. A gente até comentava ontem sobre o saudoso Maluf, que ele tinha muito essa ideia de que o futebol chegaria a esse momento onde você tem o aporte financeiro muito grande para poucas equipes, né? Hoje a gente cita aí Flamengo, o Atlético, o Palmeiras, e o restante das equipes teriam que trabalhar muito mais para poder chegar a tentar beliscar alguma coisa. Na sua visão geral de campeonato brasileiro hoje, de Copa do Brasil, de futebol brasileiro, a que ponto nós chegamos? E tem saída para as outras equipes, Paulo, que não tem tanto esse dinheiro para estar colocando no futebol? Esse é um assunto importante, né? E acho que já desde algum tempo, você lembrou muito bem, o Maluf, com toda a sua sabedoria, sua visão, né? Já perspectivava. Nós chegamos em um momento em que há uma discrepância muito grande em relação a poucas equipes para as demais, né? O que altera significativamente o estado competitivo, né, das provas, das competições realizadas aqui dentro no Brasil, né? Num calendário tão difícil como o nosso, pela quantidade de jogos, né? Com 2 anos aí mais difíceis ainda em função da pandemia, e esse calendário foi bastante espremido, não podemos nos esquecer que ano que vem haverá Copa do Mundo e o espaço temporal para se realizar todo o calendário brasileiro vai ser também muito, muito curto. A quantidade de jogos exagerada acaba dificultando ainda mais, porque as equipes que têm, e são pouquíssimas, como você citou aí, condições de ter um grupo de jogadores equilibrado no aspecto técnico competitivo, para que possa disputar competições simultaneamente, é muito difícil para a grande maioria dos clubes. Nós hoje aqui no Atlético Paranaense estamos a atravessar exatamente isso, porque estamos envolvidos em 3 competições, o Campeonato Brasileiro, já estamos classificados para a final da Sul-Americana e vamos hoje disputar aí a possibilidade de atingir a final da Copa do Brasil. E realmente não temos grupo que possa suportar essa quantidade de jogos, né? Então, acho que aqueles clubes, poucos, você citou aí o Flamengo, você citou o Atlético Mineiro, o próprio Palmeiras, quais são os clubes que têm, em termos de qualitativos e quantitativos, jogadores suficientes para poderem rodar e disputarem competições de maneira simultânea com a mesma condição técnico-competitiva, dificulta demais o trabalho de todas as equipes, né? E se nós não pararmos para ver aquilo que, na minha perspectiva, é um dos grandes males do futebol brasileiro, que é o calendário, vai ficar difícil. Por isso a minha preocupação sempre, já não é de hoje, e eu não vou deixar de falar isso, com a entidade máxima do futebol brasileiro, que não se preocupa com o mesmo como um todo, né? A preocupação é muito com seleção principal e patrocínio, né? Mas os clubes, e veja bem, não há futebol forte sem clubes fortes. Não existe, né?
Isso é muito claro. Não há seleção forte sem clubes fortes. Então, cara, os clubes estão, na sua grande maioria, sendo deixados aí, ó, tratados com descaso, porque mereciam muito mais atenção da entidade máxima para criar mecanismo para que essa, como costumam dizer aí, eu não gosto muito do termo, mas falo muito da espanholização, ou seja, de 2, 3 clubes estarem muito à frente dos demais, você perde qualidade de espetáculo, perde nível competitivo, que ao fim e ao cabo acaba afetando a competição e a própria seleção brasileira. Autor Pedro Abílio falando com você, é uma honra, prazer recebê-lo aqui no Super FC. Eu queria saber se está uniformizado aí, né? Deve estar inclusive na concentração aí no Rio de Janeiro, o diretor técnico do Atlético Paranaense. Como é que vocês estão vendo aí as chances de chegar a essa final de Copa do Brasil? E o outro lado, o que é que vocês estão vislumbrando também de Fortaleza, de Atlético? Aí existe ainda um papo, né, de que no futebol tudo pode acontecer, de que o Fortaleza ainda pode apresentar uma reviravolta. Como é que vocês estão vendo especificamente essa quarta-feira decisiva? Ô Pedro, o prazer é meu. Eu acho que o Atlético Paranaense chegou com todos os méritos a esse momento da Copa do Brasil, atingiu também a final da Sul-Americana com todos os méritos, mas está a pagar o preço em relação ao Campeonato Brasileiro, porque por exemplo, o último jogo nós contamos com uma equipe muito jovem, porque precisávamos treinar e descansar primeiro e treinar os nossos jogadores para a partida de hoje decisiva, né? E todos sabem da importância da Copa do Brasil hoje, que dá uma vaga direta para a Libertadores e depois tem bônus aí espetaculares para os clubes, né? É um jogo extremamente difícil. O Flamengo é sempre muito complicado, tem uma grande equipe com grandes individualidades, pode não estar a atravessar o seu melhor momento, mas a qualidade individual dos jogadores minimiza bastante isso, né? Tivemos o primeiro jogo em que, creio, merecemos ganhar, saímos a perder o jogo e conseguimos virar, fizemos um jogo muito bom realmente e sofremos um gol de empate e um pênalti polêmico, né, no final do jogo. Mas o Atlético já eliminou o Flamengo aqui na competição Copa do Brasil. São circunstâncias diferentes, momentos diferentes, pessoas diferentes, por isso eu não gosto desse tipo de comparação. O importante é o nosso momento, né? E acho que nós vamos entrar com uma equipe muito competitiva, né, para enfrentar o Flamengo com condições de lutar aí, né, para atingir a final. E o Fortaleza também, isso é verdade, né? O futebol, por isso é a paixão que há no mundo todo pelo imponderável, né? É o único desporto coletivo em que aquele que menos qualificado tecnicamente pode vencer o mais qualificado. Isso é que gera essa paixão mundo afora, né? Pode acontecer? Pode. A tendência é que não ocorra, né? Se nós formos pragmáticos e realistas, o Atlético tem uma grande equipe, com grandes individualidades também. É o líder do Campeonato Brasileiro, com todo o mérito, né? E dificilmente deverá deixar de estar na final da Copa do Brasil, né? Agora, pode acontecer? A gente sabe que sim. Agora, existem possibilidades e probabilidades, né? Em termos de probabilidades, eu acho que é muito difícil dar a volta a esse resultado Fortaleza. Agora, Paulo, ele tá doido para conversar com você. Seu fã, amigo, tudo mais. Ô, Arthur Moraes. Opa! Bom, primeiramente dizer o seguinte. Que prazer. Grande Paulo. Olha, se eu tivesse que te elogiar, esse programa todo não daria não, mas eu vou resumir aqui para dizer o seguinte: saudosista como sou, ouvir você, Paulo, me traz assim uma grande sensação de tempos áureos, de muita felicidade que a nação azul viveu, porque você, sem dúvida alguma, é um dos profissionais mais sérios e competentes, e eu falo isso com toda a propriedade porque eu não acompanhei você somente na sua primeira passagem não, mas em outras passagens pelo Cruzeiro. E você é conhecedor profundo, naturalmente, do futebol brasileiro e do que representa esse gigante chamado Cruzeiro. Eu gostaria de saber, justamente de você, conhecendo essa história rica que tem o Cruzeiro, como que repercute perante vocês, treinadores,
essa situação grave que vive o clube, né? Você, repito, foi treinador do Cruzeiro e colaborou com toda essa grandeza do clube, conquistando aquela Libertadores de 1997. Como repercute? E estou muito feliz ter você aqui na Super com a gente, Paulo, de coração. Meu Arthur, para mim é um prazer falar contigo. Depois dos elogios aí, o pessoal que está nos escutando, não é verdade não, mas espalha que é. que é isso, é de coração. Olha aqui. Você sabe disso. Sei disso, agradeço imensamente, e realmente foram momentos extraordinários de convivência, de respeito, aquilo que falamos. Para ser sincero, eu até agora não consigo acreditar que tudo que está a passar com o Cruzeiro seja realidade, né? Porque é impensável um clube do porte do Cruzeiro, campeoníssimo, vitorioso em todos os sentidos, sempre com equipes altamente qualificadas e competitivas, por isso a conquista de tantos títulos, né? Mas nós temos que separar o que são equipes de futebol e clube, né? E eu acho que hoje deveria haver uma preocupação muito grande dos dirigentes em manter um clube estável para que pudessem ter equipes de futebol consentâneas com a história desses clubes, né? E o Cruzeiro é um caso desse, né? Por vezes você ganha títulos, né? Mas para alcançar esses títulos você acaba desequilibrando imensamente o clube como instituição, realmente. E para nós é lamentável nesse momento sentir um gigante como é o Cruzeiro dessa maneira, e me refiro eminentemente ao Estado como instituição, como clube, né? Mas pela sua grandiosidade, pela torcida extraordinária que tem, certamente vai ultrapassar esse momento, tão difícil, né, que já dura algum tempo, mas que vai conseguir isso, e eu espero que consiga de maneira sustentável, ou seja, que mantenha para o resto da sua história aí um equilíbrio muito grande em relação àquilo que é como instituição, né? E certamente voltará a ter conquistas como já acostumou o futebol brasileiro, e em termos internacionais também, pela história extraordinária que tem, que possui. Então, para nós, profissionais, é sempre muito difícil. Para mim, particularmente, volto a frisar, parece que não é algo que seja real, né? Porque quem viveu o Cruzeiro em outros momentos sabe perfeitamente que tipo de clube era, extraordinário, e certamente voltará a ser, e muito em breve, não tenho dúvidas disso. Muito obrigado, sucesso sempre. Ô Paulo, olha só, você citou aí a questão da CBF, você hoje faz parte da diretoria como diretor técnico de um clube que sempre e que ficou marcado, né, na história do futebol como um clube que, através da sua diretoria, sempre questionou muito a CBF, questionou televisão, questionou direitos de transmissão, questionou um futebol brasileiro diferente, e até é olhado às vezes, vamos colocar entre aspas, como um clube que sai meio da linha do que é o normal. E eu sempre digo o seguinte, dirigente reclama muito no final do ano, no final da temporada, quando acabou tudo, mas daí vai para a eleição da CBF e todo mundo vota a favor, ninguém briga por nada. Quem faz mesmo o futebol, que são os treinadores, os jogadores, me parecem muito distantes, né, às vezes de uma associação, de uma junção que possa realmente interferir no futebol. Você acha que esse é o nosso maior mal? Eu estou à vontade no Atlético porque eu também, se fizer um exercício de memória, sempre fui muito crítico à maneira como a CBF encara o futebol brasileiro, né? Eu acho que a preocupação é apenas com a seleção e com patrocínios, né? Enquanto os cofres da CBF estão lotados de grana, né? Os clubes sofrem, cara. E não é aquilo que eu falei anteriormente, não é futebol forte sem clubes fortes, né? Então os clubes são a razão daquilo que é o futebol brasileiro, e creio que há um descaso muito grande em relação aos profissionais, né?
em tomadas de atitude. Então vamos lá continuar nessa história e falar um pouquinho dessa relação da CBF, o que pode ser, o que pode ser feito, se os dirigentes podem se unir, se você acredita numa liga. O que você pensa, Paulo, disso tudo? Olha, eu acho que, infelizmente, essa última tentativa da Liga, que aconteceu há pouco tempo atrás, e se desfez de novo, enfraquece muito qualquer possibilidade de, num futuro imediato, nós vermos isso. Eu acho que é o caminho, desde que a gente tenha, por parte dos dirigentes, a ideia de que eu não quero crescer enfraquecendo os demais, né? Meu objetivo é crescer com todos juntos, para que possa ser realmente um grande produto para todos, especialmente Bom, de novo a gente tem aí esse probleminha com a... que são líderes e torcedores. Sempre falei isso, os dois verdadeiros público e equipe, dos jogadores. Essa reciprocidade que existe num jogo de futebol, agora, graças a Deus, saindo dessa pandemia que por 2 anos afastou qualquer possibilidade de vermos nos estádios torcedores, e agora de volta de novo, isso é que é a beleza do espetáculo, né? Então, eu acho que a vaidade dos dirigentes não permite que se pense de uma forma integrada, né? De uma forma que todos possam crescer, para que a gente possa ter um futebol consentâneo com as tradições de um país pentacampeão do mundo. Então a minha crítica vai ser sempre essa. Eu dou sempre um exemplo de instituição como referência, que é o Bayern de Munique. Por quê? O Bayern de Munique tem em suas fileiras um presidente de honra, que é o Franz Beckenbauer, presidente Rummenigge, Uli Hoeneß, agora Oliver Kahn está também na direção. Então são ex-futebolistas que se prepararam bastante, né, para poderem tomar à frente de uma instituição como o Bayern de Munique. É importante demais no Brasil, nós, jogadores que param e que se preparam de alguma maneira, né, para assumirem cargos que não sejam apenas como treinadores, né, mas cargos como aquele que nesse momento o Atlético Paranaense me permite trabalhar, que é estar diretamente ligado a todas as comissões técnicas, desde a sub-14 até a primeira equipe, ou seja, onde com a vivência, né, eu posso contribuir com os profissionais das comissões técnicas das diversas áreas, né? Então acho que é possível sim fazer muitas coisas no futebol brasileiro. Do mesmo modo que eu sou cético quanto à possibilidade de os dirigentes entenderem que devem deixar a vaidade de lado e trabalhar para um bem comum, eu sou otimista porque há espaço para se fazer muitas coisas e ter uma resposta positiva muito rápida a partir do momento em que esteja nas mãos de pessoas que realmente gostem do futebol e não apenas tirem proveito do... É isso, realmente isso. Eu compartilho do ceticismo. Faz parte desse momento que a gente está vivendo, né? Sem dúvida nenhuma, né? Compartilho desse ceticismo, mas sigo esperançoso se pessoas como você, Paulo, estão falando sobre isso e que continuem, né, lutando por melhores gestões no nosso futebol. Os clubes têm muito a aprender com relação a isso. Muito obrigado, a gente teve uma pequena oscilação aqui, não sei se você está ouvindo a gente muito bem aí, mas sempre um grande papo com você. Prazer é meu, como sempre, né? O que eu acho importante é que o futebol brasileiro possa se abrir para debate. Sim. Né? Ouvir todas as áreas intervenientes no fenômeno futebol. Eu acho que isso é algo que tem que ser fomentado pela instituição maior do futebol brasileiro, que é a CBF.
ou seja, ouvir mais, refletir, tomar decisões em conjunto, para que a gente possa proporcionar um ambiente, uma atmosfera favorável com a continuidade do desenvolvimento do nosso futebol e ser algo muito mais consentâneo com a tradição que temos como país pentacampeão do mundo. Paulo, queria te agradecer demais, você sabe da admiração, né, dessa amizade que a gente tem por tudo que todos nós vivemos juntos por aqui, você sabe do carinho que eu tenho por você, pelo seu trabalho, da admiração. E olha, foi muito bom ter você aqui. Tomara que logo, logo você possa estar aqui pessoalmente com a gente. Vai acontecer, eu tenho certeza absoluta, para a gente debater mais ainda com você que traz essa bagagem tão grande e tão maravilhosa em termos de futebol. Obrigada demais, Paulo. Dimara, eu que agradeço, Pedro, Arthur, um grande abraço. Acho que é fundamental para nós, para podermos falar de futebol, ter sempre algo a aprender com o contraditório. Nós não podemos estar pensando que aqueles que pensam diferente devem ser alijados do debate. Não, o contraponto é fundamental para que haja um crescimento, né? E se um dia me for possível, com muito prazer estarei aí pessoalmente com vocês para falarmos de futebol, que é algo interessantíssimo, que a mim me agrada muito e sempre.